Então, pessoal, fizemos o planejamento do Batman. Fizemos o planejamento do Superman. E agora chegou a hora de fazer o planejamento do último personagem da Trindade, a Mulher Maravilha. O que fazer com a Mulher Maravilha no DCU? Explorar a mitologia grega. Fazer a Diana virar uma deusa da guerra. Meter um God of War da vida com ela matando deuses gregos. Ou colocar ela numa cidade dos Estados Unidos para ser embaixadora de Temícera. E quem deve ser a nova atriz para interpretar a Diana? E os vilões? Tudo isso a gente vai comentar hoje no super planejamento da Mulher Maravilha. Muito bem, Mulher Maravilha. Hoje a gente ainda tem a indefinição se a Gal Gadot vai continuar interpretando a personagem no DCU. E para esse vídeo eu tô considerando a possibilidade dela sair e termos uma nova atriz para interpretar a Mulher Maravilha. E isso para ficar de acordo com o resto do planejamento, porque o Batman e o Superman também teriam novos atores. Então, por uma questão de coerência com o que a gente já falou nos outros vídeos, a gente iria trocar a atriz. E bem, como a internet adora especular atores e fazer fancasting de personagens, obviamente a Mulher Maravilha tá passando por isso. E os principais fancasting, aqueles que as pessoas mais estão pedindo, são esses daqui. Naomi Scott, Jaime Alexander, Olga Kurylenko, Adria Arjona e Alexandra Daddario. Inclusive, assim, ó, o fancasting da Alexandra Daddario é muito curioso porque tem pessoas que amam esse fancasting, mas tem pessoas que odeiam esse fancasting. E com certeza, dos 3 fancastings envolvendo a Trindade, o da Mulher Maravilha é o que mais gera discussão. E assim, ó, eu acho que a Alexandra Daddario não tem nada a ver com Mulher Maravilha. Eu sinceramente não sei o que as pessoas veem pra ela ser a Diana. As outras atrizes ali, elas elas até lembram bastante a Diana, elas poderiam vir a ser uma boa Mulher Maravilha. E o casting da Mulher Maravilha, diferente do Batman e do Superman, eu acho que ele não tem uma restrição de idade. E justamente porque a Diana tem centenas, milhares de anos. Eu acho, sinceramente, que na hora de escolher a atriz da Mulher Maravilha, eles vão olhar 3 fatores. O primeiro fator é o fator da atuação. O segundo fator é a questão das cenas de ação. E o terceiro, do porte físico. Só que, de novo, isso daqui é um fancasting. Nem sempre eles vão escolher o fancasting. Eu acho que o ponto principal da escolha da Mulher Maravilha é que eles realmente não devem ficar tão obcecados com a questão da idade, porque a Mulher Maravilha tem centenas de anos. Então, caso eles queiram ter uma Mulher Maravilha mais experiente, com uma aparência talvez até um pouco mais velha, pode fazer total sentido também. Eu, pessoalmente, não acho que eles vão fazer isso. Eles vão atrás de uma atriz com potencial de virar uma superestrela e que não necessariamente seja uma superestrela e que tenha traços físicos que lembram da Diana da HQ. De novo, o porte físico nunca vai ser determinante na hora de escolher um super-herói. A própria Gal Gadot, quando ela foi escolhida, o pessoal criticou muito a aparência dela porque ela não tinha um porte físico de amazona. Ela era magra e alta. E num primeiro momento as pessoas rejeitaram o casting da Gal Gadot. E eventualmente, com as primeiras imagens saindo, os filmes, o filme da Mulher Maravilha, o pessoal realmente comprou a ideia da Gal Gadot como Mulher Maravilha. Só que assim, eu realmente não acho que a discussão maior deve estar em cima de quem que deve ser a atriz. Porque seja lá quem eles escolherem, eu tenho quase certeza que vai ser uma ótima atriz para ser a Diana. Mas o que eu acho que cabe a nós discutir é a questão da nova origem dela. Porque com certeza vai ter uma nova origem. E a Mulher Maravilha, ao contrário do Superman e do Batman, ela tem 2 origens grandes. Ela tem a origem moderna dela, que acabou sendo a mais popular por causa do filme, de que é esse negócio de que a Diana é filha do Zeus. E que parte dos poderes dela vem da herança que ela ganhou do Zeus. Ela é uma semideusa, por isso que ela resiste a trovões, por isso que ela pode voar e por isso que ela também não envelhece. Mas essa é a origem que tá no filme e que também é baseada nos Novos 52, que é a origem do Azarelo. Existe uma outra origem, que é a origem clássica dela e que foi atualizada pelo George Pérez, na qual os fãs consideram a origem definitiva da Mulher Maravilha, que é a origem de que ela nasceu do barro. O Oráculo das Amazonas acabou falando para Hipólita que eventualmente ela teria que ir na praia, e que de lá uma filha das Amazonas iria crescer e ela seria abençoada pelas deusas do Olimpo mais o Hermes. E é por isso que a Diana, com a sua origem mais clássica, ela é feita do barro e tem esses poderes. E aí fica essa dúvida, qual das 2 origens? Filha de Zeus ou criada pelo barro com os poderes dados pelas deusas do Olimpo? E assim, eu já vou dar real. Com certeza vai ser a origem do barro. Essa é a origem mais clássica da Mulher Maravilha e essa é a origem definitiva dela. Eu sei que muitas pessoas gostam desse negócio dela ser filha de Zeus,
é porque daí ela é uma semideusa e isso parece que justifica bem os poderes dela, mas na minha opinião é o contrário. Ela surgindo do barro, ela é filha das Amazonas, e apenas filha das Amazonas. É a fé das Amazonas que elas têm com as deusas do Olimpo, Atenas, Afrodite, entre outras, que acabam recompensando elas com essa filha. E isso acaba tirando a dependência que a Mulher Maravilha tem com os poderes dos Zeus. Porque se você parar pra pensar, é muito errado uma personagem da importância da Mulher Maravilha herdar seus poderes dos Zeus, porque ele já tem 300 filhos bastardos. A Diana não pode ser reduzida a um desses filhos, ela é muito mais. É por isso que a origem do barro é a origem definitiva, ela não depende de ninguém, apenas das Amazonas para ser criada. E ela ganha todos os poderes, as virtudes das deusas do Olimpo. E do Hermes, que também dá o poder de voo dela. São deusas mulheres dando poderes para a Mulher Maravilha. É por isso que, essencialmente, essa origem ela é superior. E é por isso também que, nos quadrinhos, essa origem dela ser filha de Zeus, ela já foi descartada. Ela era dos 952, e quando começou o Rebirth, teve todo um retcon pra dizer que toda a vida dela era uma mentira. Ah, Gabriel, mas eu gosto da origem dela como filha de Zeus. Não, assim, ó, não me entendam mal. Eu também gosto da origem como ela sendo filha de Zeus. Não é uma origem ruim. Especialmente no primeiro filme da Mulher Maravilha, na qual a origem dela é contada muito bem, mas principalmente na origem do Azarelo. Porque o Azarelo, lá em 2011, fez essa origem aí dela ser filha de Zeus, só que ele sabia o que estava fazendo. Na teoria, ele fez um crime. Mas na prática, ele fez uma ótima HQ da Mulher Maravilha. Porque são histórias que vão levando ela de um lado para o outro, enfrentando deuses gregos. Uma história muito intrínseca à mitologia grega ali, que é muito bom. Ele, de fato, reconstruiu a personagem. E não é uma origem ruim, tanto é que acabou indo pro filme. Só que agora a gente tá indo para um outro momento. A gente tá indo para um reboot. E eles podem fazer uma nova origem da Mulher Maravilha. Então eu não vejo nenhum motivo de fazer a origem polêmica dela, que é a origem dela ser filha de Zeus. A origem do barro, embora não seja a origem mais popular, ou a mais adorada, porque não resulta em coisas tão badass como ela ser filha de Zeus, mas é a origem que mais está de acordo com a mitologia da Mulher Maravilha e as mensagens das histórias da Mulher Maravilha. E por isso, me desculpe, Azarelo, mas George Pérez ainda é o deus da Mulher Maravilha. Ai, Gabriel, mas eu não quero um outro filme de origem. Não, assim, ó, nem eu quero filme de origem da Mulher Maravilha. Eu não preciso ver mais um filme da Mulher Maravilha que a Hipólita vai na praia e começa a esculpir do barro uma criança, sabe? Não precisa disso. Mas quando você for contar a origem dela, em algum momento vai ser dito isso. Inclusive, se eles forem inteligentes, eles podem até deixar, tipo, isso em aberto. Algumas pessoas acreditarem que ela foi feita do barro e outras Amazonas acreditarem que, de fato, ela tem um pai de verdade. E que não necessariamente seja Zeus, pode ser até Ares, pode ser Hades, sei lá. Mas poderia ter uma outra pessoa também. Sabe, essa ambiguidade de origem. Agora, esse é o ponto da origem dela. A gente tá partindo do pressuposto que os filmes da Mulher Maravilha vão começar com ela já estabelecido e já membro fundador da Liga da Justiça. Portanto, ela já saiu de Temícera. Só que o meu filme de Mulher Maravilha que eu iria fazer para esse momento de reboot é um filme que ela, como membro fundador da Liga da Justiça, ficou tanto tempo afastada das Amazonas que ela decide voltar para Temícera. E quando ela chega em Temícera, ela pode descobrir mais sobre o passado dela. E aí, por isso que eu digo que algumas Amazonas iriam acreditar que ela é feita do barro e outras iriam acreditar que ela é a filha de Zeus. Você poderia fazer um filme exatamente sobre isso que ela descobre, que não necessariamente é um filme de origem. E o que poderia acontecer na Ilha das Amazonas é que os deuses gregos, eles meio que se irritaram com a presença da Diana no mundo dos homens, e eles decidiram meio que punir as Amazonas, a contragosto das outras deuses, da Atena, Afrodite, mas Zeus, Ares, Hades, Poseidon, eles podem querer dividir a ilha para si, para cada um ficar com um pedaço e tentar mudar ali a cultura local das Amazonas. E a Diana, quando chegar na ilha, iria ter uma espécie de God of War, né, enfrentando esses deuses do Olimpo. E o final boss do filme poderia ser os Zeus e o Hades. Porque assim, a verdade é que existem dois tipos de filmes da Mulher Maravilha. Uma história que usa a mitologia grega para fazer paralelos com o mundo moderno e tem muito massa velho de luta com deuses gregos e da mitologia grega, né, a Górgona, Fúria, o Deimos e etc. Ou você faz um filme da Mulher Maravilha onde os temas atuais, as mensagens da Mulher Maravilha, ressoam com o mundo moderno. E aí não tem muita coisa de deuses gregos. Pessoalmente, eu prefiro a primeira opção, que é o que o George Pérez fez. E é o que o Azarelo fez muito bem também. Ah, Gabriel, então você quer fazer o God of War 3 da Mulher Maravilha? Quero. Só que ao invés dela subir o Olimpo virou Temícera,
na moradia dos deuses, e ela vai lá e vai atacar eles, né, pra devolver o lar pras Amazonas. E aí, nesse filme, ela poderia descobrir de verdade que não é filha de Zeus, e aí ela poderia ter combate nível God of War, de violento pra dedéu no meio da ilha, um negócio desproporcional dela lutando com Zeus, Hades, Titãs e etc. Eu quero a fúria de Titãs com a Mulher Maravilha. E você poderia viajar loucamente no design dos deuses. Olha só como é que era o Poseidon do Azarelo. Cara, isso aqui é arte, isso aqui é arte, e eu quero ver isso aqui no filme. Designs doidos de deuses. Então assim, ó, esse é o meu primeiro filme da Mulher Maravilha. Um filme que vai recontar a origem dela, mas que não é no passado. É um filme que ela tá descobrindo a verdadeira origem dela. E ela também tá surrando os deuses gregos e não tá nem aí. No final do filme, quando ela realmente salva a ilha de Temícera, as Amazonas poderiam perceber que não adianta elas ficarem isoladas do mundo, elas precisam ter uma conexão com o mundo dos homens para realmente elas cumprirem o seu propósito de unir tudo. E é a partir daí que elas poderiam fazer uma embaixada de Temícera no mundo dos homens, que é um negócio que tem nas HQs. E que, inclusive, é um tema do segundo arco do George Pérez na run histórica dele ali nos anos 80. Ah, Gabriel, como é que vai ser o visual da Mulher Maravilha? Assim, ó, o visual que a gente tem da Mulher Maravilha do DCU hoje, cara, é tipo perfeito, perfeito, perfeito. Então, o novo visual da Mulher Maravilha, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, talvez quase impossível, de superar o visual do DCU. É uma parada muito, muito difícil. E considerando isso, eu vou fazer um hot take aqui de como que eu acho que tem que ser o uniforme dela. Porque se o DCU já fez o perfeito, vamos fazer um novo diferente. E é aí que entra esse visual da Mulher Maravilha, que pra mim é um dos meus favoritos. Ela com um traje clássico, com saiote meio grego, e uma jaqueta. Ah, Gabriel, mas o que tem a ver uma jaqueta? Tem tudo a ver, narrativamente falando. Porque assim, ó, quando a gente começar a ver essa Mulher Maravilha, ela já vai ser uma Mulher Maravilha estabelecida, que já tem contato com o mundo dos homens, já tem conhecimento do mundo dos homens. E é a partir daí que a jaqueta é tão importante. A jaqueta seria algo que ela conseguiu, alguém pode ter dado pra ela, alguém que ela salvou pode ter dado pra ela, e a jaqueta é a ligação metafórica que ela tem com o mundo dos homens. Então, quando ela voltasse pra Temícera, ela teria que estar com o visual da armadura, bem do Rebirth, mas ela teria que estar com a jaqueta. Ah, Gabriel, mas essa jaqueta é marca registrada da Cassie, o que você tá inventando moda? Não tô, calma, eu sei que é da Cassie, esse é o ponto narrativo que eu quero chegar. Porque eu faria que a Mulher Maravilha, eventualmente em suas jornadas de heroína, ela encontrasse uma pessoa, Cassie, e essa sim é filha de Zeus, e ela não sabe que é filha de Zeus, no mundo dos homens, em alguma cidade que ela ajuda a salvar, e ela eventualmente adota essa criança para ser a sua discípula. E é aí que entra a jaqueta, porque ela estaria usando a jaqueta por vários filmes, e depois ela passaria a jaqueta pra discípula dela, a Cassie. E depois a gente vê a Cassie, a Wonder Girl, em filmes da Justiça Jovem ou dos Jovens Titãs. Quanto ao restante do visual dela, o mais clássico possível. Então é por isso que pra mim tem que ser o visual do Rebirth, só que ao invés da capa vermelha, tem uma jaqueta jeans por cima. Porque ela adotou uma parte do mundo que ela agora vive como uma parte da vestimenta dela, de quem que ela é. E beleza, agora vamos falar um pouco dos personagens secundários. Porque assim, ó, eu falei da Cassie, eventualmente tem que ter a Cassie. No meu planejamento de 10 anos, tem Justiça Jovem / Jovens Titãs. Não existe Justiça Jovem sem Cassie, ou Jovens Titãs. Ah, Gabriel, e a Dona Troy? Calma, eu sei que a Dona Troy é membro dos Titãs, mas eu usaria a Dona Troy. Inclusive essa trinca de personagens secundários, a Anúbia, a Dona Troy e a Cassie, são 3 personagens que eu iria colocar dentro da mitologia do universo da Mulher Maravilha nos filmes. Porque o filme original, ele mandou bem na mitologia da Mulher Maravilha. A Hipólita, que obviamente tinha que ter, a Antíope, tinha as outras Amazonas. Só que essas outras Amazonas, no grande escopo das histórias, elas não são tão importantes assim. Elas estão ali, mas a Antíope, ela agrega até um certo ponto onde ela pode agregar. Agora, a Anúbia, a Cassie e a Dona Troy são coisas diferentes. Todas elas agregam no nível muito maior, ao ponto de cada uma delas poder ter suas próprias histórias. E depois desse primeiro filme reboot da Mulher Maravilha, eu continuaria explorando os vilões gregos. Por exemplo, ok, a gente passou pelos deuses gregos, mas isso não quer dizer que a gente não pode olhar para Circe. Passado o primeiro filme da Mulher Maravilha, que seria ela retornando para Temícera, o segundo filme seria com ela no mundo dos homens. Começando numa cidade, mas eventualmente levando ela para alguma localização grega. Por exemplo, existe essa história da Mulher Maravilha, que é os 12 trabalhos da Mulher Maravilha, que são missões que a Diana fez para poder entrar na Liga da Justiça. Só que, bem, aqui nesse nosso filme fictício,
A gente podia trocar essas missões para 12 trabalhos envolvendo a mitologia grega. Sabe, tipo o Hércules. E ela precisa realizar essas tarefas para recuperar seus poderes, ou talvez até mesmo para derrotar a Circe. Isso daqui é uma ótima premissa de história, só que ao invés de colocar deuses gregos, você faz a Circe roubar os poderes da Mulher Maravilha. E aí vamos pensar nessa escala de vilões. Primeiro, deuses gregos. Segundo, Circe, que é uma das maiores vilãs da Mulher Maravilha. E o terceiro filme, a gente entra numa questão mais filosófica do que significa ser Mulher Maravilha, e a gente vai na origem dos deuses gregos, que são aqueles deuses primordiais: Gaia, Nix, Érebro e o Tártaro. Porque uma das grandes virtudes da run do George Pérez é que as deusas do Olimpo, elas respeitam algo acima delas. E, no caso, é Gaia. Gaia é a deusa da vida, da terra, né? O que acaba dando tudo. Gaia poderia ser uma aliada da Mulher Maravilha nesse terceiro filme. E Nix, a deusa da noite, poderia ser a grande vilã final de uma trilogia da Mulher Maravilha. E nesse filme a gente poderia discutir a questão primordial das Amazonas. As Amazonas, elas nasceram da vontade das deusas do Olimpo a partir de um poço de almas de mulheres que morreram no passado. E essas mulheres, quando elas ressuscitaram a partir dos poderes das deusas, elas viraram as Amazonas. Mas o que essencialmente mantinha a alma viva dessas mulheres? Você poderia dizer que poderia ser a própria Gaia. E em contrapartida, a Gaia poderia estar num problema ainda maior com a Nix, de querer acabar com a vida, porque ela representa a noite, a escuridão. E por causa disso, eu vejo uma escala de adversários da Mulher Maravilha focado muito na mitologia grega. E uma outra possibilidade de filme 3 é que esse seria um filme bem avançado dentro do cronograma dos filmes da DC, e talvez a gente estivesse bem perto de ter um Darkseid, em um filme evento da Liga da Justiça com o Darkseid. E você poderia já começar o planejamento do Darkseid colocando a Grail, né, a filha do Darkseid, num filme da Mulher Maravilha. Porque assim, ó, tem outras possibilidades de fazer filmes com Mulher Maravilha. Você tem o Riqueteia, que é um filme pés no chão da Mulher Maravilha, que tem traços de mitologia grega, mas é um filme ainda sobre a Mulher Maravilha no mundo dos homens. E, sinceramente, a gente pode ir numa coisa um pouco diferente da Mulher Maravilha. Porque histórias sobre o mundo dos homens a gente vai ter aos montes com os outros heróis. Com a Mulher Maravilha no cinema, a gente pode explorar outros lados. E o lado da mitologia grega, na minha opinião, é sempre um dos lados mais populares da Mulher Maravilha. O segredo dela ser tão popular assim é porque eles misturam temáticas atuais com temáticas da mitologia grega. E a gente percebe o quanto que as histórias da mitologia grega não são assim tão diferentes das mensagens das histórias da Mulher Maravilha. De alguma forma elas estão encadeadas. E é isso que eu quero ver num filme da Mulher Maravilha. Mais ligação com a mitologia grega, sem esquecer o que representa a Mulher Maravilha, que é esse símbolo de empoderamento feminino. E para isso, a run do George Pérez, que contou com o apoio do Len Wein, eu acho que é a base mãe de tudo da Mulher Maravilha, e vai continuar sendo. Por mais que hoje a gente tenha outras histórias da Mulher Maravilha e que são tão boas quanto, o Greg Rucka tá aí para provar, ele é o mestre da Mulher Maravilha também, talvez até mais que o George Pérez, mas o George Pérez ele conseguia fazer uma coisa mais mitológica. Eu não quero ver só massa velho gratuito da Mulher Maravilha. Eu quero ver a Mulher Maravilha com uma espada, um laço, metendo terror com os deuses gregos, enfrentando uma medusa e ela tira visão pra derrotar a medusa. Isso já aconteceu nas HQs, tá? Eu acho que seria demais. Só que não adianta nada fazer só o massa velho, só porque o grande massa velho da Mulher Maravilha é enfrentar deuses gregos, querendo replicar o que o God of War tem de bom. Não, tem que olhar também os motivos que fazem a Mulher Maravilha ser uma personagem transcendental com 80 anos. E olhar muito a mitologia grega, mas tudo que a mitologia grega falar em suas histórias, de certa forma, tem que ressoar com o mundo dos homens. Não precisa ser uma super, hiper, mega metáfora sobre a vida, mas tem que ter esse significado maior. As melhores histórias da Mulher Maravilha são sobre isso. Mas enfim, gente, eu sou só um fã que quer ver o melhor da Mulher Maravilha e quer ver as histórias que leu da Mulher Maravilha um dia no cinema. E as minhas histórias favoritas da Mulher Maravilha geralmente envolvem deuses gregos. E é isso que eu mais quero ver. Mas se você tiver uma outra ideia, por favor, comentem aqui embaixo. Quero ver a opinião de vocês. No mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre o planejamento da Mulher Maravilha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.